Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na aula 3, eu dividi ela em 3 partes, e a gente vai falar nessa primeira parte sobre a revisão das máquinas CC. A bibliografia que a gente está usando é basicamente ali, a eletrônica de potência do Rashid, o livro do Mohan e o do Hart também. Nesse vídeo a gente vai tratar das partes constituintes da máquina CC e a gente vai falar sobre algumas aplicações da máquina CC. Então, como vocês lembram, né, o campo da máquina CC está localizado no estator. A gente tem ali na sapata polar, né, que é a parte de núcleo de ferro, onde é montada o núcleo polar, o enrolamento. No rotor vai estar a armadura, né, do nosso motor. Ainda no estator também, a gente vai ter o enrolamento de interpolo ou enrolamentos compensadores também dependendo da máquina. E a principal parte marcante aí da máquina CC que é as escovas e o comutador. Então aqui eu descrevo um pouco da carcaça, dos polos, do interpolo, a parte dos enrolamentos compensadores, que são opcionais, né, para compensar os efeitos da reação de armadura, a gente vai falar mais para frente. E as escovas, que são compostas de carvão, carvão-grafite, eletrografite, grafite e metal-grafite. Aqui estão as figuras de alguns porta-escova de máquinas grandes, né? O rotor, né, ele comenta um pouquinho de que ele é construído. A parte principal dele é o computador. Vou deixar esse texto aí para vocês darem uma relembrada. As aplicações de máquina CC são principalmente para controle de velocidade. É uma máquina razoavelmente fácil de se controlar, tem uma boa precisão, alto torque, né? Então ela vem sendo utilizada há muito tempo na indústria e muitas máquinas, ao invés de substituir uma máquina inteira por um novo drive, um novo acionamento, a indústria tenta manter essas máquinas de corrente contínua em utilização, porque elas ficam muito mais caras do que trocar para um novo acionamento CA, tem comissionamento para a indústria, então essas máquinas continuam sendo usadas e provavelmente vão continuar sendo usadas por algumas décadas. Né? Por exemplo, em bobinadeiras, né, onde a gente precisa de uma precisão, um controle de velocidade bom, servomotores também tem muita utilização, principalmente em motores pequenos hoje em dia. Guinchos e guindastes também têm grande utilização. Os veículos de tração, as máquinas de bobinar papel também têm bastante aplicação. Fora a indústria siderúrgica, com laminadores, etc. Aqui estão umas fotos de um motor CC com ventilação forçada. A gente vê que tem outro motor, por exemplo, talvez de indução, ventilando essa máquina CC, mas o fabricante, a aplicação demanda que seja uma máquina CC. Né? E aqui tem dois exemplos de motores da WEG sendo utilizados, por exemplo, na Uzi Minas, em laminadores, e um nos Estados Unidos também da WEG, também na área de siderurgia. Aqui são outros motores da WEG também, aqui no Brasil, também com relação a laminadores. Talvez até algum de vocês tenha trabalhado ou visto na indústria um tipo de laminador, né? Já que João Levade tem uma característica de ter indústria pesada, né? E da direita tem um motor CC também, utilizado em teste de laboratório, por exemplo, teste de concreto, alguns testes que precisam de ter um controle grande ali da tensão em um determinado componente mecânico, né? A pressão, esse tipo de coisa. Máquinas de embalagem também utilizam servomotores, que são mais precisos, né? Tem vários tipos de servomotores, eles podem utilizar até máquinas de C também. Eles utilizam ali vários sensores, né? Inclusive de posição, para ter o controle ali da posição. E no final das coisas a gente vai conseguir controlar também. Tentar fazer um servomotor utilizando aí a máquina CC. Então o princípio básico da máquina CC, tanto para gerador quanto para motor, é o campo magnético. É ali que vai estar a energia armazenada e vai fazer esse link entre a parte elétrica e a parte mecânica. Com os princípios ali da lei de Ampère, lei de Faraday, o princípio de ação de motor, né, o princípio de ação de gerador, vocês já viram em máquina CC. Então, esse é um esquema de um computador, de uma máquina CC elementar, né? A gente tem uma bobina só, e esse computador e as escovas coletando essa tensão aí, através de anéis coletores. E aí o computador
como vocês devem lembrar, ele retifica as tensões alternadas geradas no gerador. Então o gerador ele tem uma corrente alternada dentro dele, só que o comutador ele retifica mecanicamente essa corrente, transformando ela em corrente contínua. Os inícios e o fim da bobina são ligados nos anéis e coletados pelas escovas, né? E à medida que o eixo gira, essa tensão alternada vai se tornando contínua, né? Então aqui está uma foto de como é que funciona isso aí, só para vocês se lembrarem. Então no início ali, a gente tem tensão zero, nossa escova está posicionada ali exatamente na troca de estados, né, das escovas e do comutador. E aí, à medida que a bobina gira, vai aparecendo tensão, né? Então nesse segundo instante aqui, a gente já tem a tensão máxima, né, aplicada, e aí a escova vai estar aplicada diretamente aqui no comutador. Mais uma vez a bobina gira, a tensão vai para zero. E nesse momento que a tensão for para zero, é que a bobina faz a comutação. E aí o motor gira mais uma vez, a gente teria uma tensão aqui negativa, só que agora ela vai ser positiva, porque a gente retificou e trocou a polaridade dessa corrente. E esse ciclo vai indefinidamente. Isso aqui é para uma bobina só. Se a gente colocar mais bobinas defasadas de 90 graus, por exemplo, equacionando essa tensão, né, e pegando o módulo, né, já que o comutador pega o módulo dessa tensão, a gente teria na nossa máquina uma tensão senoidal defasada de 90 graus. Retificando essas ondas, né, essas ondas de tensão na bobina, a gente pode coletar uma tensão mais retilínea aqui na escova. E à medida que a gente vai colocando mais bobinas, essa tensão vai ficando cada vez mais retilínea, se transformando na máquina CC que a gente conhece. A vantagem, né, que a gente tem uma tensão mais contínua, mais constante possível, né, é fácil controlar esse tipo de máquina, fácil em termos, né, e as desvantagens é que esse processo de comutação mecânica já não é tão eficiente assim, tem bastante perda, bastante manutenção. Bastante não, né? Tem perda e tem manutenção. E essa é a característica da máquina CC, né? Uma desvantagem, um efeito que existe na máquina CC também é a reação de armadura. Que na verdade esse fenômeno é a distorção do fluxo principal, que é o fluxo que está mostrado na figura A, né? Por conta do fluxo produzido na armadura quando passa a corrente nessa armadura. Então, idealmente, a gente teria um campo saindo aqui de uma sapata polar até outra sapata polar, passando ali pelo ferro dentro do rotor. Só que quando aparece uma corrente, né, quando circula a corrente na armadura, ela produz esse campo, que está colocado aqui na figura 2. Vou até desenhar aqui. Então ela produz esse campo. Agora, esse campo interagindo com o campo principal, ele promove alguns enfraquecimentos de fluxo, né? As linhas se concentram aqui e são aniquiladas aqui, né? As linhas são aniquiladas aqui e se concentram aqui. Então, esse campo fica distorcido. E esse efeito a gente chama de reação de armadura. O problema que isso causa é o deslocamento do plano magnético neutro, onde comutaria a nossa escova, onde a nossa escova ficaria para fazer a comutação. Além de enfraquecer o fluxo principal da máquina, né? Como aqui está concentrando linhas de campo, nessa parte aqui da nossa máquina pode saturar e aí prejudicar a tensão de armadura coletada. O outro efeito também que aparece na máquina de corrente contínua é o choque indutivo, né, ou o efeito LDIDT. A corrente, no momento que ela está comutando, ela troca de sentido rapidamente. E como a gente tem uma indutância que impede essa variação rápida de corrente, aparece ali uma tensão entre as escovas que pode gerar aquele faiscamento que a gente tem na nossa máquina CC. Então esse é um efeito também, uma desvantagem da máquina CC. Para a gente corrigir esses erros de reação de armadura, né, e o LDDT, a gente pode utilizar 3 métodos aqui, né, que é o deslocamento das escovas de carvão, a instalação de interpolos de comutação e o uso de enrolamentos compensadores. Os enrolamentos compensadores eles atuam sobre as faces polares e os interpolos atuam entre os polos. Na verdade, ele vai utilizar parte dessa corrente de armadura nesses polos para compensar
a reação de armadura e o campo fica mais retilíneo, igual a gente pensava idealmente. E a gente tem essa característica de compensação do efeito de armadura. Outra coisa da máquina C também é a característica de magnetização, né? Se a gente for aumentando a corrente de campo, imagina que a gente tem esse campo principal, né? A gente for aumentando essa corrente, uma hora o ferro satura, e a gente tem aquela curva de saturação que a gente já conhece. Se a gente for pegar essa curva para várias velocidades, né? A gente vai poder fazer uma regra de 3 aí que a gente já conhece, entre a tensão de armadura, né, e a velocidade. Em resumo, então, a gente viu as partes constituintes da máquina CC, né, algumas aplicações, as principais, reviu os princípios de funcionamento, como os comutadores, as vantagens e desvantagens, a reação de armadura, o choque indutivo LDDT, os problemas de comutação e as soluções que a gente tem, que são os enrolamentos compensadores e os interpolos, e reviu aí bem rapidamente a curva de magnetização da máquina. E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo seja útil no estudo de vocês.